Nesse domingo eu comecei a acompanhar a movimentação para a manifestação na Avenida Paulista às 8 da manhã. Antes disso, lá pelas 6 horas, já havia manifestantes na região, inclusive pessoas idosas, com mais de 80 anos. Eu passei o dia monitorando os portais de notícias, correndo os canais de televisão e quase não se falava do ato convocado por Jair Bolsonaro. A Globo News, que tentou ao máximo ignorar a manifestação em São Paulo, teve uma audiência baixíssima. O Ricardo Feltrin, que é crítico de TV, fez um vídeo sobre isso. Às 2 da tarde, o destaque no G1 era uma discussão sobre alienação parental. No UOL, o destaque era o futebol. O Metrópolis fez uma cobertura mais honesta. E é incrível como a velha imprensa faz questão de brigar contra fatos, contra imagens. Olha essa manchete do Globo, depois da manifestação. Ato de Bolsonaro reúne 185 mil pessoas, calcula grupo de pesquisa da USP. Esse grupo normalmente dá números exatos, 34.313, nenhum a mais, nenhum a menos. Dessa vez escolheu 185 mil. O site Brasil 247, às 7h30 da noite de ontem, publicou isso aí. Flopou. Pesquisadores da USP estimam um público de pouco mais de 30 mil pessoas em manifestação bolsonarista. A foto mostra um caminhão com cobertura vermelha que eu não vi na Paulista ontem. E não sei o que houve, mas já não encontrei mais essa notícia no 247. Mas se você somar 2 mais 4 mais 7, o resultado dá 13. A Paulista estava tomada de ponta a ponta. E a Polícia Militar calculou que havia 750 mil pessoas na manifestação, que é a capacidade máxima, digamos assim, daquela avenida. Vamos ver os principais jornais em papel do país hoje. O Correio Brasiliense abriu a matéria falando em centenas de milhares de pessoas. O Globo, na primeira página, fala que o ex-presidente reuniu milhares de apoiadores enchendo a Avenida Paulista. Mas na matéria de página inteira cita o cálculo da turma isenta da USP. A manchete na capa do Estadão é essa aí. Sob investigação, Bolsonaro reúne multidão. E o jornal fala em milhares de pessoas e cita um cálculo do governo paulista, 600 mil. O colunista Diogo Schelp escreveu que a manifestação cumpriu seu papel, conseguiu confirmar que nenhum outro político do Brasil consegue mobilizar as massas com a mesma facilidade que Bolsonaro. A coluna da Eliane Cantanhede, no mesmo jornal, teve o seguinte título: Candidato ou não, ex-presidente move multidões e divide o país. Que crime é esse de dividir um país? Vamos logo para o partido único, né? A Cantanhede escreveu assim: o bolsonarismo paira sobre o país preparando-se para inverter o prato da balança e voltar ao poder. E o mais engraçado, ela diz que isso aumenta a responsabilidade do Lula, que precisa fortalecer suas ações e melhorar seus resultados em áreas em que o Bolsonaro foi uma tragédia, como ambiente, defesa dos povos originários, saúde, educação, política externa. Bolsonaro foi uma tragédia e o petista vai salvar o meio ambiente, os Yanomamis, a saúde, a educação. E na política externa, o que uma persona non grata vai fazer é se não destruir tudo. A colunista afirma ainda que os ministros e gestores do Lula são incomparavelmente melhores, mas o texto termina dizendo que o bolsonarismo está vivo, apesar do grito do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, no Congresso dos Comunistas da UNE, em Brasília. Nós derrotamos o bolsonarismo. Está na capa da Folha de São Paulo. Bolsonaro reúne milhares. Na matéria sobre o público, a Folha escreveu o seguinte: o secretário Guilherme Derrite, bolsonarista, postou que 750 mil pessoas estiveram no protesto. Esse cálculo inclui também o público em ruas transversais, em ruas adjacentes à Paulista. E é vergonhoso que apenas a Folha de São Paulo tenha falado da detenção pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos do jornalista português Sérgio Tavares.
Ele chegou ontem para cobrir o evento na Paulista, teve o passaporte retido e ficou quase 4 horas detido. E a Polícia Federal deu um tiro no pé, divulgou uma nota oficial afirmando que estava conduzindo o procedimento padrão para avaliar a situação do indivíduo, verificando se ele está no país a turismo ou a trabalho e por quanto tempo pretende permanecer no país, seguindo o protocolo regular de admissão de estrangeiros. Tal indivíduo teria publicado em suas redes sociais que viria ao país para fazer a cobertura de um evento. Todavia, para isso, é necessário um visto de trabalho, o que ele não apresentou. A Polícia Federal mentiu ou os agentes desconhecem a lei. Vamos à portaria do Ministério das Relações Exteriores. Diz assim: cidadãos da União Europeia que viajem ao Brasil para exercer atividade jornalística estão isentos de visto para entradas de até 90 dias, desde que a atividade não seja remunerada por fonte brasileira. O Sérgio Tavares é um jornalista independente, não está ligado a nenhum veículo tradicional de jornalismo, nem em Portugal, muito menos no Brasil. Aí a gente volta à nota da PF e ela dá a entender que as redes do Sérgio eram monitoradas. Além do trecho que eu já li, tal indivíduo teria publicado em suas redes sociais, a nota diz o seguinte, ainda tem o seguinte: o estrangeiro foi indagado sobre comentários que fez sobre a democracia no Brasil, afirmando que o país vive uma ditadura do judiciário, além de outras afirmações na mesma linha postadas em suas redes sociais. Vejam a que ponto chegamos, né? Um jornalista português diz que há uma ditadura do judiciário no Brasil e, para provar que isso não é verdade, ele é aparentemente monitorado, é barrado pela Polícia Federal e submetido a interrogatório. A repercussão da manifestação na imprensa internacional foi grande. Vou mostrar algumas matérias. É o país da Espanha. Bolsonaro lidera uma grande marcha e proclama sua inocência. É o mundo, também da Espanha. Marcha massiva de apoio a Bolsonaro em São Paulo. La Nación da Argentina. Desafio de Bolsonaro nas ruas de São Paulo, falando também em massiva mobilização e sinal de força. Manchete da britânica BBC. Milhares se reuniram em apoio ao ex-líder do Brasil, Jair Bolsonaro. The Guardian, também da Inglaterra. Jair Bolsonaro. Dezenas de milhares de pessoas participam de manifestação em apoio ao ex-presidente do Brasil. France 24. Milhares de brasileiros protestam contra a investigação de golpe e inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. US News. Apoiadores de Bolsonaro dão grande demonstração para defendê-lo em meio a investigações. CNN Americas. Bolsonaro nega a trama de golpe com milhares em manifestação de apoio ao ex-líder brasileiro. Foi boa a repercussão internacional. Quanto à velha imprensa aqui do Brasil, ela talvez nem fale mais da manifestação amanhã. Isso é o mais provável. O Estadão já publicou o seguinte, olha isso. Manifestação de Bolsonaro perde para futebol que dominou o interesse das redes neste domingo. Numa boa, essa é uma comparação meio esdrúxula. E me arrisco a dizer, quando a política despertar mais interesse do que o futebol, o Brasil terá boa chance de dar certo, viu? Nisso, aliás, o país já melhorou. E a Márcia Tiburi, aquela que defende assalto, fez esse comentário sobre o ato na Paulista, no Brasil 247, de novo ele. É uma gente muito feia, um neocafona transbordante. Velha imprensa e Lula unidos tendo o mesmo comportamento. O Estadão de hoje tem uma nota cujo título é Estratégia do Planalto é minimizar impacto de apoio a Bolsonaro em ato na Paulista. E o texto. O ato político convocado ontem pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista reuniu mais público do que o previsto pelo governo Lula. Mas a ordem no Palácio do Planalto é minimizar o apoio à manifestação. Em público, ministros procuraram ignorar ou menosprezar o protesto,
embora admitam em avaliações reservadas que o bolsonarismo continua forte. Lula e sua turma vão negar o que aconteceu ontem na Paulista, mas o jogo político pode piorar para eles. O que ficou claro ontem é que aliados do Bolsonaro são fortes concorrentes nas eleições deste ano e nas eleições de 2026. E tem gente que não vai querer ficar fora desse movimento. E o Alexandre Garcia ressaltou na Gazeta do Povo algo muito importante. Brasileiro derrubou muralha do medo de fazer manifestação. Se apenas povo na rua não adianta, essa presença tem sim a sua força.